Newton, bom dia. Olá, bom dia. E obrigada. Então, Obrigado. Muito obrigada. Não, eu é que tenho que agradecer, porque isto para mim é mágico. Estar Não, aqui. Eu é que agradeço por tu me pôres num rol de pessoas importantes, de calções e sem fato. Porque deve ser a primeira pessoa, quase que aposto, que veio de calções e sem fato. E não é bom? Toma. Ora, toma, vai buscar. Não, só para não ser tipo, de repente, calma, para descer à terra. Exatamente. Para trazer à terra. Tipo. Como nós gostamos. À maneira das matinês pensantes. Então vai. No teu entender, qual é a palavra que melhor define o estado de espírito de Portugal? Talvez seja a conjuntura. Porque conjuntura é uma explicação que eu adoro e que serve para tudo. Serviu para o governo Passos Coelho, para a carga de impostos que na altura foi imposta, que é a conjuntura. Isto está a correr mal, é a conjuntura. Não é? E serve para, hoje em dia, justificar-se até este boom que Lisboa vive e dos preços e tudo, porque é a conjuntura, não é? Estamos numa conjuntura feliz. Portanto, a conjuntura talvez seja daquelas palavras, é um bocadinho como o spread, que o banco fala nisso, mas as pessoas não sabem o que é. Mas, o banco agora diz que me vai baixar o spread. Liguei para lá, dizer que está a pagar muito, as pessoas não sabem o que é, mas pronto, mas o banco diz que é o spread. É um bocadinho, a conjuntura é um bocadinho elástica. É um bocadinho a extensão do eles. O eles é aquela figura que ninguém sabe quem é. Então, eles agora disseram que vai chover, como serve? Eles agora dizem que vão aumentar os preços da gasolina. E é o eles. O eles é uma figura que paga por tudo. Eu acredito que algures há o eles. Eu imagino uma figura que é o eles a dizer, nós não fizemos nada, calma, isso aí não fomos nós. Mas a malta arranja sempre alguém para ser o culpado. Pronto. Neste caso é a conjuntura. Conjuntura. Para o bem e para o mal. A conjuntura. E a sensação de seres português aqui e agora? Tu que estás aqui em Lisboa, que vives em Lisboa, trabalhas em Lisboa e és português de alma e coração, como é que tu defines esta sensação? Fico feliz, para já por olharem para nós, e eu morei na Avenida da Liberdade há 9, 10 anos atrás, onde o meu passatempo ao domingo era explicar aos estrangeiros que não havia nada aberto. Estrangeiros desciam à avenida, eu morava ali por cima da Ribador, a marisqueira que existe ali a meio da avenida, e as pessoas tipo, olha, queremos beber café ou isto, não havia nada, não havia quiosques, não havia nada. E fico feliz que nós tenhamos olhado para o país e tenha havido, lá está, uma conjuntura, e tenha havido várias pessoas, não se pode culpar este ou aquele, várias pessoas a pensarem, a rentabilizar a cidade e a transformar isto naquilo que é hoje, que é um trabalho gradual e que demora o seu tempo. E que está uma cidade super simpática para se estar, para se viver, para passear. Sim, fantástico. E acontece uma coisa, quando vou lá fora, ainda agora estive em Berlim, que é, tu encontras a miúdo várias pessoas que já vieram a Lisboa, que não acontecia antes. Portugal, não é? Levavas com a história do Espanha. E hoje em dia tu notas que as pessoas, encontro várias vezes, até não só em Portugal, não só na Europa, pessoas que sabem perfeitamente, já cá vieram de férias, conhecem os sítios, é ótimo, não é? Tu perceberes que as pessoas já, afinal já faz parte das viagens que quer fazer na vida. Está aqui, check. Saudade. Que palavra que eu adoro. É extravagância ou não? Sim, quer dizer, o léxico é complicado, às vezes diz só Portugal é que tem essa, só a língua portuguesa é que tem essa palavra. É um bocadinho, tu não podes traduzir tudo, não é? Tu não podes traduzir, não podes. Eu acho que não nos podemos assambarcar a uma coisa a dizer isto é nosso e só nós é que. É um bocadinho como os descobrimentos. Nós é que descobrimos o caminho para o Brasil e descobrimos o Brasil e descobrimos a América. Quer dizer, se já lá havia pessoas, não descobriste nada, não é? Portanto, não se pode traduzir assim e assambarcar, não, é uma palavra que só nós é que temos. Eu acho que é muito o nosso ADN também, porque se tu olhares para a história de Portugal, nós saímos nos descobrimentos, os portugueses, há portugueses espalhados em todo o mundo, portanto, é um bocadinho isso. Todos nós conhecemos pessoas que estão lá fora e que, portanto, acho que partilhamos essa saudade. E há dias um amigo meu, já de nova geração, que foi para Budapeste, agora está na Holanda, e ele dizia, é engraçado, que é uma coisa que tu não tens noção e brincas com isso, e os portugueses, e os portugueses vão para fora, e de repente eu estou cá e valorizo coisas como o tempo, o sol, não é? Que tu não tens mínima noção e eu sinto, às vezes que fui atuar lá fora, eu sinto, e mesmo quando encontro portugueses no estrangeiro, essa felicidade que as pessoas têm em encontrar alguém, matar um bocadinho a saudade de ver uma cara familiar, não é? Tu passas por uma pessoa na rua, que é um comportamento engraçado do português, passas por uma pessoa na rua, é o meu vizinho ali. E dizes, olá, tudo bem, não sei, mas se tu encontras, sei lá, em Paris, de repente é a maior festa, já vão jantar juntos, não é? Mas nunca jantaste com essa pessoa aqui em Portugal. E talvez seja essa... A dimensão. A dimensão da saudade talvez seja isso, que é realmente tu depois, quando lá estás fora, é que percebes que o teu coração tinha essa saudade. A quem dizes, o cara saberás melhor do que eu, exatamente, que é a saudade bate forte, de facto. Estereótipos.
existem ou não, relativamente ao homem e à mulher portugueses, existe ou não alguns estereótipos que te incomodam, que te irritam? Eu, em 2008, fiz uma digressão no Brasil, por vários teatros e salas, com o Rafinha Bastos, que é um humorista brasileiro, e senti uma coisa que vou sentindo aqui também, com os brasileiros que vêm cá, principalmente os brasileiros, que é a desconstrução do estereótipo que eles têm em relação a nós, que é pensarem que somos todos padeiros, que temos todos, as mulheres têm bigode e nós temos todos chapéu e não sei o quê. Mas isso é normal que assim seja, não é? Aliás, o Brasil, nós mandámos padeiros, eles mandaram outras pessoas, portanto, vingaram-se, eles também se vingaram. E, no entanto, para a Bélgica mandaram manicures. Manicures, pronto. Meu Então caro é isso, amigo, a vingarem-se qualquer das pessoas que brasileira nós que esteja na mandámos para lá. Bélgica é manicure. E é altamente desonesto, porque são dois povos riquíssimos, mas o que é certo é que muitas das melhores coisas que se fazem em Portugal não chegam ao Brasil e das melhores coisas que se fazem no Brasil não chegam a Portugal. E é engraçado, ainda há dias falava na escola do meu filho, estão dois casais de brasileiros que escolheram Portugal para morar, por toda a conjuntura lá está que o Brasil vive, e é engraçado falar com eles, ainda há dias falava com uma mãe, e ela descobrir um país completamente diferente do que ela pensava a primeira vez que lhe falaram em Portugal, porque lá está, o exemplo que ela tinha era um bocadinho das pessoas que chegaram para lá, que são fantásticas e tudo, mas não é só... Que é um bocadinho redutor. Claro, é redutor em relação ao país, e isso obviamente te irrita, não é? Tu pensas, é um bocadinho como ir, sei lá, há uns anos ia de férias às Maldivas e falavam do Figo. Agora fui assim para muito longe aqui há uns tempos e falam do Ronaldo. E Portugal não é só isso, não é? Não tirando o valor a eles, mas faz parte. É um bocadinho como é o que tu mostras, não é? Alves Barrota. Padeira de Alves Barrota, ok? Abrites. A boa da senhora. Tu achas que estão criadas as condições para que apareça uma outra qualquer padeira Não, que dê cabo dos castelhanos ou de outros hipotéticos castelhanos que andem por aí a incomodar-nos de alguma forma? Nós só nos irritamos e só andamos à cacetada hoje em dia se for trânsito ou Uber e taxistas e as outras plataformas. A malta é muito estranha e então ainda há dias eu estava na TEDx e falava com um americano que me dizia isso, que me questionava sobre o sangue na guerra português e eu dizia não. E ele, mas vocês não, vocês tiveram os descobrimentos, vocês estiveram também em África na guerra, vocês, quer dizer, vocês não estão na Síria também, eu sei que há... Não, a malta é Uber e taxista, pronto, é um bocadinho, a malta hoje em dia chateia-se por isso. Pode ser um ex-primeiro-ministro acusado de corrupção, ninguém sai à rua por nada disso. Se for para andar à cacetada entre uns e outros e taxistas, não sei o que, a malta chateia-se. Portanto, talvez tenha alguma pena que nós não apareça e não acredito que vá aparecer tão depressa alguém assim predisposto a dar assim o corpo ao manifesto para essas coisas. Não me parece. A malta é muito pacífica. E Viriato, partilhamos ou não com os nossos hermanos? O que é que tu achas? Sabes que o Viriato, alguém devia debruçar-se sobre a história dele. Não está muito explicado. Mas aquilo é também 1300 para aí, não é? Mas de facto, mas é a diferença que há entre nós e os espanhóis, que os espanhóis adoram o Viriato e faz parte dos programas de história, qualquer miúdo sabe. Mas cá não. E cá, o rapazito passa despercebido, passa entre os pingos da chuva. O que é que se passa? Lá está, a valorização de alguma da nossa história e nós bem precisamos. Nós, às vezes, eu penso muitas vezes nisso, até no porquê da nossa história, por exemplo. Os espanhóis têm o Dalí, têm o Picasso, os franceses têm o que têm, os ingleses, e nós de repente ali a dada altura parece que deixamos cair um ou outro herói e não vamos cavar para trás. E até se tivéssemos que comparar com eles, até precisaríamos de ir buscá-los. Mas às vezes parece que os deixamos cair, sabe? Pronto, então lá, deixa estar, então vá, passa ao Fica próximo. com ele. Passa à frente, fiquem vocês com ele. Eu sou bastante crítico da nossa separação, há pouco estavas a falar da Brites de Almeida, eu sou bastante crítico da nossa separação de Espanha. Eu, como artista que depende de vender a muitas pessoas, preciso de densidade populacional, estaria melhor na vida se nós fôssemos 60 milhões neste caso. Exatamente, daria bastante mais jeito. Se vender para a América do Sul e tudo, como vendem os espanhóis, nós não conseguimos vender para o Brasil, não. Por cima, é uma pena, nem músicos, nem nada. Portanto, nem para o Brasil, nem para os outros países, imagino, Angola, Moçambique, São Tomé ou mais ou menos. Portugal até vende, tem colegas, por exemplo, que fazem espetáculos de humor, eu já fui convidado várias vezes para ir a Angola, já fiz o DVD dos Teneza, já atuei 3 vezes com os Teneza no Coliseu de Lisboa, humoristas angolanos
angolanos, porque o meu avô era angolano, meu pai é angolano, portanto sou de lá. E curiosa, e nasci lá eu também, mas o problema é que são mercados pobres, obviamente, depois também não conseguem escoar. E já que vamos para fora e para dentro e andamos assim um bocadinho por todo lado, e nas tuas digressões por aí, pelo mundo fora, a que muleta é que recorres quando tens que nos apresentar enquanto povo? Por norma, eu sou logo travado pelo Ronaldo. Não é? Hoje em dia é impossível, acho que nunca, não houve assim um sítio, sem ser na Europa, onde as pessoas já conhecem Lisboa e às vezes, como aconteceu até há não muito tempo no Brasil, em que também já estivemos em Lisboa e o Porto e não sei o quê, conhecemos. Normalmente é o Ronaldo, e depois tu começas devagarinho, ou Fado, que as pessoas em Fado sem perceberem muito bem o que é, e então tu lá vais explicando alguns ícones portugueses. Portanto, não há assim bem uma muleta, é mais a desconstrução. A muleta é desconstruir, que não é só o Ronaldo. Nada contra o Ronaldo. Não desconstróis o Ronaldo pela tua rica saúde, não deixas estar um mocinho como está, que está bem. Valorizo muito o esforço dele e a dedicação. Olha, é um bom exemplo de uma pessoa que se valoriza e que não perde as raízes. Nós muitas vezes brincamos até aqui na RFM com a Cátia e brincamos com a irmã dele, uma rubrica que eu e o Eduardo Pita Negrão temos, que é Pastilhas para a Tosse, e brincamos muito com a Cátia. Mas eu valorizo genuinamente o ele não perder a identidade, o ele valorizar a família, a mãe... A relação dele com a sua Dona Dolores, sim, que é maravilhosa. Eu acho que é brutal, porque ele chegou a um patamar que ninguém chega, como o Herman uma vez mostrava num vídeo. O Herman está em Nova Iorque, na Quinta Avenida, e diz: querem ver o que é um português famoso? E de repente aponta o telemóvel para um prédio da Nike, de cima a baixo, Ronaldo. Estamos a falar de um país onde o desporto rei não é o futebol, não é futebol onde todo. Tu consegues chegar a um prédio inteiro com a tua fotografia. Acho que é estratosférico, é algo que nenhum português nunca atingiu, essa notoriedade, e é bonito ele continuar a olhar para Portugal e a valorizar o país. E a ternura com que o faz. Que é genuíno, tu notas que é genuíno. Ele foi apresentado em Santiago Bernabéu com a casinha dos chutes e pontapés. Sim. Tu aí notas que tem que ser ingerência dele, não é? Sim, não é os pedido. espanhóis que vão se lembrar, olha, vamos pôr chutes e pontapés. Não. É brutal. Valorizo muito isso. Portanto, o nosso querido CR7. Opa, tu utilizas esta expressão, ou nem por isso? Não. Ou já caiu um bocado em desuso? Já teve Sócrates era uma expressão muito Sócrates. Era muito José Sócrates. De resto, ficou famosa quando ele assinou um contrato. E ficou famosa. Exatamente. Selou esse. Mas não, eu tenho muitas muletas, mas essa por acaso não. Mas se eu tiver um amigo que ao meu lado a vá utilizando, eu facilmente incorporo. Eu sou muito, adoro o léxico, adoro a língua portuguesa, adoro as expressões que nós utilizamos e as muletas e até o neologismo que nós fazemos à língua portuguesa. Eu estou sempre a brincar com o zio, que é para que dizer, utilizares um hífen, se podes utilizar o zio, que é, estava aí o Newton, viste zio. E eu adoro que é tipo, parece manteiga, até escorrega, e vou por aqui. Para quê? Não, vou já utilizar esta muleta, e eu adoro isso, porque isto às tantas toda a gente... olha, estava ali a Ana Faria, encontraste, dizia. E eu adoro essa ginástica que nós temos para chegar às coisas. E vou apanhando essas expressões. Eu aqui na rádio, vou dissecando muito a língua portuguesa, eu tinha um texto que falava sobre o português. E o opá encaixa nisso, que é o resumo que tu fazes do teu estado de espírito. Então, como é que isso vai? Opa! E pronto. E não é preciso dizer mais nada. A outra pessoa percebe que ele está ali num estado... E gosto do comentador passivo, que é aquele... Então, como é que isso vai? Oh, cá estou. E depois tens o ativo. Então, como é que isso vai? Vai-se andando. Não é? Tens o ativo e o passivo, tens isso tudo. E essas expressões, às vezes até só o simples respirar. Então, como é que isso está? Pronto, está feito. E nisso na nossa língua é muito rica. No teu entender, há assim alguma ameaça que possa vir por aí fora? Bater à porta dos portugueses, ou nem por isso? Quer dizer, eu todos os dias dou graças a Deus não haver terrorismo em Portugal, como é óbvio. Esse talvez seja a maior ameaça, porque nós neste momento temos um problema, e eu sei que há... Se tu leres ou se falares com alguém ligado às políticas, percebes que há uma tentativa, a nível das startups, de chamar e vai-se vendo
pessoas a investirem em Portugal e a escolherem Portugal para gerar mais coisas além do turismo. Acho que é muito perigoso e essa talvez seja a maior ameaça que nós temos neste momento, que é estar só dependente do turismo. Está dependente do clima, É muito está dependente de coisas que tu redutor, não controlas. exatamente. E que agora a moda passou a ser o Sri Lanka e de repente vai toda a gente para o Sri Lanka, que também é muito giro. Agora, aparentemente, é a Turquia que está em ascensão a Sim, nível do sim. turismo. Portanto, de alguma maneira, talvez seja esse o maior perigo, que é sermos autossuficientes numa lógica de produção. O turismo ser um plus e não o centro de tudo, e estamos aqui à sombra é um bocadinho como o indivíduo que comprou uma loja há uns anos, alugou um banco. Aluguei isto a um banco, vivo disto, que é espetacular, mas entretanto a banca teve o problema que teve e fecharam não sei quantas mil dependências e o indivíduo toda a vida viveu daquela loja que alugou a um banco à Caixa Geral, agora a Caixa Geral fechou. Pronto, e aquele indivíduo não sabe o que é que há de fazer à vida. E é um bocadinho esse perigo que eu acho que nós temos, que é não podemos viver só disto. Esta, eu acho que tu vais gostar, porque acho que esta vai dar uma resposta, no mínimo, desconcertante, vinda da tua parte. Estamos a falar do El Rei Dom Sebastião, que o Tosé Brito criou aquela música lindíssima do El Rei Dom Sebastião. Já nem sei quem é que cantava, mas pronto. Não Estás a sei. ver? Whatever, não sei. Nevoeiro, pronto. Ele chega numa manhã de nevoeiro. Aqui em Lisboa há muitas, ok? E como é que achas Nevoeiro que ou nós... poluição? Não, é pá, esquece lá a poluição. E não há smog. Vamos Não há assim para o tanto. nevoeiro. Como é que achas que nós o iríamos receber? Depende da conjuntura. Eu acho que tu tens Voltamos sempre à conjuntura. Voltamos sempre à conjuntura, porque tu tens alguma... Portugal, nós somos estranhos neste aspecto. Tu passas de bestial a besta de um dia para o outro, Rapidamente. não é? E eu lembro-me... Olha, outra coisa que te vou agradecer. Isto parece quase Ai, aqui cruzes, uma coisa valha-me Deus. lamechas. Então, Nilton... Conheci melhor, porque já a conhecia, já a seguia, já a lia, a Laurinda Alves. E a Laurinda Alves, num jantar pós-Matinés Pensantes, falou-me, há muitos anos atrás, de um indivíduo chamado Salvador Sobral. E a Laurinda disse, tens que ouvir o Salvador Sobral, tens que ouvir, é fantástico, e não sei o quê. Eu vi, realmente, ele a tocar o seu trompete humano, não é? Giríssimo, já depois no Observador, e eu levei o Salvador Sobral ao 5 para a meia-noite. Lá ali esteve, um miúdo com muita graça, não é? Ainda sem aquele cabelo, ainda com um ar assim muito bebé. muito bebé, não é? Era. E não criou furor nenhum. Portanto, quem esteve atento percebeu, e percebeu acima de tudo também por causa do Júlio Rezende, que é um bom amigo que eu tenho e que é realmente fenomenal. E de repente tu vês aquele indivíduo recebido daquela forma no aeroporto de Lisboa, com toda a gente lá, e dizes, mas olha, pessoal, até pessoas que tinham visto e a quem eu tinha falado e que não ligaram nada, e de repente, porque ganhou a Eurovisão, porque fez aquilo, e ele até faz melhor do que aquilo, como sabemos. Exatamente. E pronto, lá está, depende o que é que Dom Sebastião tenha feito naquela semana, porque na semana a seguir também o Salvador Sobral mandou uma boca no pavilhão Exatamente. Atlântico. Que ele, Pum. Do Pum, que ele faz isso no espetáculo dele. Eu já ouvi fazer isso no espetáculo dele de brincadeira. Portanto, na semana a seguir já era uma besta. Portanto, depende do o que é que Dom Sebastião tivesse feito. Que Twitter é que ele tenha mandado na semana anterior. Se ele tivesse mandado um Twitter mau, acho que já ninguém o ia Estilo receber. Donald Estou Trump. muito chateado com Dom Sebastião. Marca Melhorar. Portugal. Existe? Existe uma marca Portugal em várias coisas que somos diferenciadores. Há pouco eu falava em off de um projeto tentado olhar como a calçada portuguesa, como tantas coisas, o fado já aqui falámos, coisas que são únicas e que são a nossa identidade. Até o povo, se quiseres, tu podes registar o povo português como um povo único, não é? Quando nós queremos, nós sabemos ser realmente únicos, e é também isso que cativa. Nós viajamos e todas as pessoas que viajam percebem que a nossa forma de receber, de estar, a passividade, a calma com que muitas vezes recebemos os outros é algo que é único em Portugal. Portanto, tudo isso, sem querer dizer que é isto ou aquilo, é a marca Portugal. Agora, tens que cá vir para senti-la, não é? Não é? Às vezes não é só os produtos, obviamente, tu podes receber os produtos, não é? Desde, sei lá, o Roberto Leal já vende azeite há não sei quantos anos no Brasil, não é? Ele tem uma empresa que vende azeite lá fora, e nós exportamos tanta coisa, mas acho que, na verdade, pegando nisso tudo, é que faz a marca Portugal, e o que ela é.
Esta pergunta vou-te deixar ler, porque há aqui uma palavra que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer e nunca me sai certa. Portanto, antes que tu me corrijas, levas com a pergunta e lês a pergunta. Já sei. Quantas vezes pensou na palavra miscigenação? É que é uma palavra muito chata a dizer. É uma coisa durante a intervenção da vida pública. Eu tenho sorte, repara, eu tenho sorte de estar num meio, para todos os efeitos, o meio, seja o que isso for, mas os artistas, em que à partida há menos preconceitos, seja há menos homofobia, há uma abertura maior, porque acabas por travar conhecimento com tantas gentes, com tantas diferenças. Gente tão diferente. Tanto diferente, além de ser tua obrigação, obviamente, também promover isso. E felizmente nunca o senti, pelo contrário, acho que é um meio onde tu ficas feliz com isso, onde tu percebes... A mais-valia. A mais-valia que é, e repara, isto é um meio muito fechado. Eu, para todos os efeitos, também sou um estrangeiro no meio disto tudo, porque sou um miúdo que nasceu em Angola, filho de pai angolano, avô angolano, que veio para o interior, que morou no Algarve, que veio para Lisboa sem conhecer ninguém no meio, e tudo isto acaba por ser uma mescla de gente, de géneros, cada vez mais. Tu hoje em dia és um miúdo, tens um computador no quarto e de repente estás a ter não sei quantos milhões de seguidores e entraste neste meio adentro, seja chinês, inglês, que género sem fores. Saber ler nem escrever e sem perceber a dimensão. É isso, muitas vezes sem perceber essa dimensão. Portanto, felizmente nunca o senti, sempre tentei promovê-lo e acho que devemos todos estar... hoje em dia não faz sentido nenhum, aliás, está mais provado, todos temos os mesmos genes, não faz sentido nenhum falar, seja do que for. Acho que cada vez mais, e eu congratulo-me de estar nesse meio, e num meio que promove isso, cada vez mais nós devemos olhar para os outros como iguais a nós, falem que língua falarem, sejam de que género forem, sejam quais forem as escolhas. Nós, na verdade, o humor, há várias teorias do humor que falam sobre isso e nós, o humor, por exemplo, assenta muito nessa generalização, não é? E eu poderei já ter pecado nisso, que é generalizar, ou porque antigamente todos os GNRs eram barrigudos e de bigode, e tu brincavas com isso, mas obviamente nós sabemos que hoje em dia não é uma realidade, não é? Ou todos os brasileiros, como há pouco falavam, vão para a manicure, não sei o quê, ou vão para a televisão, e obviamente isso não é verdade. Tens ainda há dias conheci um engenheiro brasileiro brutalíssimo e obviamente contradiz aquilo que é a sociedade. Obviamente quando eu estou a brincar eu faço isso. Obviamente brinco com isso e vou brincar com esse género e vou meter todos dentro da mesma... do mesmo saco, enquadrado, lá está. Obviamente enquadrado num contexto humorístico, mas não o promovo todo e nunca o senti e fico feliz por isso. Pedro e Inês. Ai, o amor. Ai, o amor, exatamente. Depois. O amor que depois acabou numa forma assim um bocadinho trágica. Mas achas que quando pensas na história de amor de Pedro e Inês, ou da não história de amor, porque aquilo há ali um grande misto de emoções, achas que saudade rima com amor ou são duas palavras do léxico português que nem nesta história rimam? Estava a tentar lembrar-me de um texto do Miguel Esteves Cardoso que fala sobre a impossibilidade de haver amor sem dor. Não é? Da história dele com a Maria João. Sim, não, na verdade, tu vês as histórias de amor mais e até as que já vivemos, cada um de nós, mais aguerridas, se calhar são as mais, não é? Se as pessoas forem diferentes uma à outra, quer dizer, pronto, estão casadas, estão ali, não sei o quê. E então acho que é um bocadinho isso, é indissociável, não é? É impossível, não é? E o Miguel Esteves Cardoso nesse texto é da Causa das Coisas, do livro. Esse texto, já o li há muitos anos. E falava precisamente nisso, não é? Que é, para haver amor a sério tem que haver luta, tem que haver garra, tem que haver essa dor à mistura, não é? Faz parte, não é? Faz parte. É um bocadinho como o teu filho sair de casa e tu tens muita pena e porque ele está lá num quartinho e não tem o conforto, está bem, mas é a vida e a vida dói, não é? Faz parte. Faz parte. E faz parte. É? Deixá-los sair e baterem as asas e viverem sozinhos. Se puderes convidar uma pessoa hoje à noite para jantar contigo, uma pessoa qualquer, de preferência português, uma pessoa portuguesa, ok? Morta ou viva. Que já não esteja entre nós. Qual seria aquela pessoa com quem tu irias ter imenso prazer de partilhar uma refeição
e de nestas noites mágicas que Lisboa ainda nos está a proporcionar agora em finais do mês de setembro, deixares que a conversa fluísse e fosse para ali dentro? Talvez Dom Afonso Henriques, porque lá está, ia-lhe contar a história e depois íamos reenquadrar, dizer, vamos lá ver, achas que vale a pena? Vamos agora aqui ver, nós já temos uma das hipóteses, não é? Aconteceu isto. E agora vamos andar e olha lá. Volta atrás. Sim. Volta atrás e recomeça. Sim, se a gente falasse aqui como amigos, vamos lá ver aqui agora, tentar perceber aqui com esta malta, com a vizinhança, como é que a gente chegava aqui a um acordo e tal. Talvez fosse isso, que era, não é? Tu teres essa possibilidade de mostrar, olha, o que tu fizeste teve esta consequência. E agora então, vamos aqui, o que é que tu achas da gente refazer tudo isto? Porque eu, apesar de valorizar muito o que nós somos enquanto povo, mas por outro lado também acho que nós tivemos aqui a dada altura obviamente, muitos erros na história toda, não é? E que eu acho que eu e toda a gente, ninguém os percebe, como é que tu és a potência que és e de repente como é que dás ali umas cambalhotas, talvez fosse por aí. Então pronto, vamos andar para trás, começamos do zero. Vamos aqui falar os dois. Pronto. Uma boa Como conversa. se eu soubesse alguma coisa para lhe dizer. Uma boa conversa com o Dom Afonso Henriques. E agora, porque tu tens filhos, eu também, não é verdade? Tu tens 2, eu tenho 3, ainda tens que ir ao terceiro, que é para empatarmos, vá. Sim. Vamos embora, ainda tens tempo, ok? Quais são aqueles talentos que nós temos enquanto povo que tu achas que os nossos filhos, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, quando lá chegarmos, têm por obrigação rentabilizar, não deixar cair? Ocorre-te assim algum? Não, talvez recuperar uma coisa que nós tendemos a tirar aos nossos filhos, porque lhes damos demasiado, não é? Sobretudo tenho plena consciência disso. A coragem que eu tive de sair de casa aos 17 anos, de Proença à Nova, Zona Centro, com uma moto e fui para o Algarve e depois do Algarve para Lisboa a dar-me bem com os meus pais. Atenção, uma coisa é quando tu estás em ruptura e tens que sair porque a tua conjuntura não o ajuda. Pelo contrário, eu sempre fui muito feliz e tenho uma família maravilhosa, mas o quereres ir buscar algo mais que naquela altura o interior, não acontece hoje, mas naquela altura o interior não te oferecia, tentares abrir o teu horizonte. Essa coragem, um bocadinho, voltamos atrás, a coragem que os portugueses sempre tiveram, não é? Fazerem-se ao mar e vamos embora ver onde é que isto dá, não é? Agora foi encontrada aquela nau em Cascais, coitados, não foram longe. Não sei se naufragou à ida ou à vinda. Se foi à ida é uma chatice, já viste? Vamos ser otimistas e achar que eles naufragaram à chegada. À chegada espero que sim, senão coitados. Então, já acabou, pá, não é? Sabe-te muito a pouco. Opa, já acabou. já acabou. Opa, já acabou. Portanto, eu acho que acima de tudo talvez fosse isso, manter a nossa simpatia enquanto povo e a curiosidade que nós temos, não é? Enquanto povo, e manter coragem que é uma coisa que nós temos na parte económica é bastante importante, que é o medo de falhar, que nós temos, e condenar o falhanço. Em Portugal temos muito, existe um mito, não sei se é verdade ou não, que se fala que em Silicon Valley, cada vez que alguém falha nós estamos aqui no meio de obras, não está? Faz parte, nós é que viemos chatear aqui a malta do auditório. Eles já cá estavam. Eles estão a trabalhar, nós estamos só na palhaçada. É tranquilo, não se preocupem que nós também não. Mas existe não sei se é mito urbano ou não, mas já li várias vezes que em Silicon Valley, nos Estados Unidos, cada vez que alguém falha uma startup, eles dão-lhe uma estrela, que é a premiar o caminho, a premiar as tentativas que tu tiveste. A ousadia. E eu acho que nos falta isso, nós temos muito esse gosto em ver alguém falhar. Tipo, toma. Eu tinha-te dito, eu avisei. Eu avisei, não avisou nada, mas as pessoas gostam muito de dizer isso, não é? Eu avisei-te. E talvez aguçar isso. Epá, se falhaste foi porque tentaste. É sempre bom tentar e aprendeste, porque a experiência é uma coisa que tu adquires que depois já não serve para nada, não é? Na verdade, tu já lá chegaste, não é? Mas temos de ter essa ousadia e não ter vergonha dela. Nosso querido Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, certo? Presidente de todos os portugueses. Anda a beijar, a compensar o que o Cavaco não beijou. Exatamente. Ele tem 20 anos para beijar pessoas. Mas nós estávamos com um déficit a nível de afetos. E, portanto, eu acho que o nosso Presidente, nesse particular, está fantástico e está a dar aquilo que nós precisávamos. Porque eu acho que andávamos todos muito carentes, de facto. Principalmente da atenção de alguém do poder para aquelas pessoas que precisam, de facto. Sair da bolha.
sair da bolha, porque o Cavaco, Sair do palácio. que curiosamente não é, o feitio dele não é assim. Já falei com várias pessoas que privaram e que privam com ele muito perto. Ainda há dia, olha, a Cátia Guerreiro, a fadista, ainda há dias encontrei aqui na rádio e estávamos a falar sobre isso. E ela diz que ele é muito bem disposto, muito galhofeiro, mas depois veste aquele fato institucional que nós temos muito na nossa história não consegue... e não consegue exteriorizar isso. E existe isso, até às vezes em entrevistas, tu se calhar notarás isso, que é, estás a entrevistar uma pessoa que antes da entrevista é muito bem disposta e de repente mete-te uma barreira. E o Cavaco acho que tinha esse problema. E o Marcelo vem desmontar isso, que é transformar o político numa pessoa que está contigo e que está ali ao teu lado e só ganha com isso, não é? Como se vê. Então, e quantas pronto. críticas ouviu ele? E o que é que tu achas que o levaria a declarar a lusitaniedade de Deus? O Marcelo chegar um dia e dizer assim, meus amigos, Deus é português. O que é que levaria o nosso Presidente a fazer uma afirmação destas? Porque se tu olhares, só há uma coisa que Deus talvez não seja português a acreditar que fez isto em 7 dias, não é? 6 dias e depois descansou. Pronto, aí o português, nesse aspecto, falhamos um bocado. Nós chamamos a procrastinação, é um bocadinho típica nossa, não é? Portanto, aí Deus seria alemão. Os alemães dizem, não, ele é alemão porque fez isto, é empreitada, meu amigo, 6 dias, ao 7º descansou e mesmo assim, à noite já estava a preparar coisas. Portanto, só nesse aspecto. Mas em tudo o resto, falha, não é? Como tudo. Há dias via um texto giríssimo num monólogo que veio atuar a Lisboa, um humorista que eu há anos que sigo e que gosto muito do trabalho dele, que é o Eddie Izzard. E o Eddie Izzard veio atuar ao Tivoli e ele questionava Deus, questionava a nacionalidade de Deus, questionava Deus enquanto figura, e ele dizia, pá, que se ele existir, ele é muito maldoso, porque ele está ali a ver-te, é um terremoto, e ele está, e tal. Portanto, esse lado é um bocadinho também de português, não é? Que é o espectador, que é o português que está a ver uma obra ou está a ver uma desgraça e para para ver, não é? Há um acidente na autoestrada e está o pessoal todo parado a ver. Quantas histórias, há dias li uma história de um senhor que parou na autoestrada para ver um acidente e depois é colhido por um carro. E a estupidez que isso é, porque tu pensares no vazio que essa pessoa criou nos seus entes queridos, né? As pessoas que estão à volta, possivelmente na família que estava a assistir àquilo. Por uma curiosidade completamente tonta. Tipicamente mórbida e portuguesa, que é, mas só estavas tu e essa pessoa, era de noite, não havia mais ninguém para ajudar. Não, estavam lá 30 pessoas, mas eu quis ir ver. E nesse aspecto, pegando no texto do Eddie Izzard e pegando nesta característica que nós temos tão portuguesa, que é de ver a desgraça alheia, portanto, sim, aí sim, Deus está ali a assistir, às vezes não intervém, mas gosta de assistir, portanto, só por isso deve ser português, de certeza. E agora, para acabar, aliás, é esta e mais uma, e depois acabamos. Assembleia da República. Enquanto é cidadão português, votamos para que eles possam estar, para que os deputados possam estar lá a representar-nos, certo? Qual era aquela frase que tu adorarias inscrever, esculpir, estás a ver, no frontispício, assim, para que eles não se esquecessem daquilo que os leva a estarem lá todos os dias a fazerem o seu trabalho enquanto deputados? Eu inicialmente caía já no clichê básico, mas tenho que fazer aqui uma ressalva, nada até normal em mim, que é, se tu olhares para as comissões de inquérito, acho que as comissões de inquérito, começou com o Ricardo Salgado, Zé Inalbava, tu percebes que a política está a mudar e percebes que há uma nova geração. Depois tens uns róbulos pelo meio, estas contradições todas. Mas percebes ali, do PCP, Miguel Tiago, percebes a Mariana Mortágua, que foi quem mais se destacou, obviamente estes são os cabeças de uma equipa brutal atrás deles. E se tu pensares no trabalhão que deu preparar tudo aquilo, nas horas que eles perderam, o clichê do trabalhem, não é? Cai por terra, porque tu percebes que há realmente uma nova geração muito inteligente, muito astuta, muito atenta, que não está lá porque andou a colar cartazes, implicada e que quer saber e que desmonta, atenção, o Zé Inalbava não é aquilo que nós vimos, obviamente, aquilo foi o que lhe deu o interesse que ele teve na altura em responder daquela forma, mas tu percebes, uma Mariana Mortágua, uma miúda que ninguém conhecia de lado nenhum, de repente desmonta um Zé Inalbava que era um deus do rock and roll. Eu comentava com o Rui Veloso, se não me engano, há não muito
pouco tempo antes, em que nós estamos num espaço, uma inauguração que tinha a ver com a PT, e de repente estávamos ali todos nós, umas fotografias, e de repente chega o Zeina Albava e era a estrela do rock and roll. Pessoas loucas, parecia que tinha entrado, sei lá, o Bruce Springsteen ali na sala, a loucura ou a Madonna. E era realmente um pedestal brutal, e tu vês uma Mariana Mortágua, o Miguel Tiago, ou todos os outros que interviram, que eu peço desculpa não me lembrar do nome de todos, de repente a desmontarem e a desmontarem um Zeina Albava, um Ricardo Salgado, daquela forma inteligente, acutilante, e que, lá está, envolveu muito trabalho. Portanto, acima de tudo, talvez a frase, portanto, não seja esse clichê do trabalhem, mas se fosse o contrário, que é continuem para estas novas gerações, não para os outros que infelizmente vão lá parar por esta ou outra razão, paraquedas, e que infelizmente a política em Portugal muitas vezes serve dessa forma, as clientelas políticas, o tu andares a colar cartazes desde sempre no partido, servir de igual forma a tu trabalhares, quer dizer, tem que se promover a meritocracia, por muito que isso custe, e talvez assim devagarinho vamos mudando as coisas, mas já tu veres que isto está a acontecer é ótimo, fico muito feliz por esta malta. Agora, se tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta ao Juncker ou ao Tajani, que são lá os presidentes das instituições europeias de uma Europa da qual Portugal faz parte, qual era aquela pergunta que, enquanto cidadão português, ainda não conseguiste ter uma resposta vinda de Bruxelas, que te deixa... Porquê? Porque é que Bruxelas ainda não reagiu a isto, ainda não legislou sobre isto, ou ainda não interviu? Tu acabaste de dizer o porquê. A pergunta seria o porquê. E o porquê é muito lato, serve para tudo, não é? Nós temos várias incongruências, desde a dupla tributação, temos várias incongruências na política portuguesa e no Estado fiscal português, em que tu percebes claramente que há erros, não é? Mas até que ponto é que tu consegues resolvê-los a partir de Bruxelas? Portanto, eu deixava o porquê, e depois quando o porquê que serve para tudo, depois eles quando viessem cá falar comigo, não é? Que obviamente vinham falar comigo, como é óbvio, vinham falar com quem? E terias de arranjar tempo na tua agenda, olha, peço desculpa, claro, mas agora não dá, vamos ter que aqui agendar para um dia mais tarde, que estou muito ocupado. Sim, espero ali na esplanada. Porquê isto, porquê aquilo, porquê isto, porquê aquilo, e aí perguntaria, não só a eles, mas também aos de cá, não é? O porquê de tanta coisa que infelizmente fica sem. Porque tu às vezes percebes, eu sou bastante crítico, principalmente, por exemplo, da carga fiscal, por isso é que eu estava a falar da dupla tributação, da carga fiscal, em que nós somos muito pouco criativos, muito pouco inventivos em Portugal. Ainda aqui há uns tempos falava, há não muito tempo, em Bruxelas, com um senhor, e que acontece em vários países, como acontece nos Estados Unidos, vi isso também em Los Angeles, numa viagem que nós fizemos aqui o ano passado a Los Angeles, na RFM, que é a Vanity Plate. E eu adoro o Estado que é criativo nos impostos, e é criativo em ir buscar dinheiro, eu acho bem, o Estado vive disso. Mas vamos ser criativos, não vamos taxar, por exemplo, agora Lisboa fala-se, as pessoas estão a ganhar muito dinheiro com as casas, então o Bloco de Esquerda, vamos inventar um imposto. Portanto, o princípio é, nós condenamos a especulação imobiliária, então vamos ganhar dinheiro com isso também. Portanto, inventa-se aqui já um imposto. Somos muito pouco criativos. E se existe na Europa, em vários países, existe nos Estados Unidos, uma coisa que é a Vanity Plate. O que é a Vanity Plate? É o Estado a dizer assim, o meu amigo gostava de ter uma matrícula para o seu carro que dissesse só Ana, por exemplo. Eu adorava. Então, pronto, custa 500 mil euros. E tu és maluco o suficiente para pegares em 500 mil euros, e se tu fores ver os orçamentos dos países que têm isso, são coisas... Não, são coisas loucas. Tu podes escolher a tua matrícula, em Bruxelas mas pagas uma barbaridade. Não. Em Bruxelas foi, acho que o número 1, era a matrícula com o número 1, que foi vendida, entretanto, depois já em revendida, por $1 milhão, neste caso $1 milhão, na altura a notícia falava em dólares, mas imagina €1 milhão. E eles são criativos nesse aspecto. Nós em Portugal somos muito, acho que Portugal, infelizmente, dá muitos anos, levamos muito a sério em algumas coisas. Vamos ser criativos a tributar, porque são pessoas que não se importam de pagar aquele dinheiro, não é? Então fica aqui o recado para o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Vamos ser criativos na área dos impostos. Vamos ser criativos. Nós damos uma ajuda, as máquinas pensantes são uma ajuda, que imaginação não nos falta. Claro, se é para isto, vamos embora. E agora, tu que és um homem da rádio, isto é para fechar, és um homem da rádio, um homem que gosta de música,
qual é aquela música que te tem acompanhado ao longo da vida e que, de alguma forma, quando estás cá ou quando estás fora, te traz ao essencial do que nós somos Portuguesa? portugueses. Quando tu disseste que me tem acompanhado ao longo da vida, lembrei-me do Chris Rea, o Driving Home for Christmas, que é uma música, quando eu vou para os meus pais, vou passar o Natal a Proença Nova, ouço sempre essa música. Eu ponho sempre essa música no Natal lá em casa. Que adoro, reporta-me sempre para um imaginário de viagem, que na verdade é o meu. E de nos levar a casa, onde tudo acontece. É verdade. Eu faço isso porque tenho a Mariana a ir de Lisboa, tenho a Maria Rui a vir de Londres e, portanto, o elas chegarem, sabes, é aquela música quando elas chegam está sempre a tocar no carro também. Então, olha, é que gira, nem sabia isso. Gosto muito e talvez escolhia uma música que me acompanha desde sempre, aquilo pertence a um álbum do Rui Veloso com o Carlos T, é de 82, se não me engano, chama-se A Gente Não Lê. E A Gente Não Lê é um poema do Carlos T brutalíssimo sobre os avós, neste caso eram os avós, tem a ver com as gentes da terra que não sabiam ler, mas, no entanto, conheciam essa dicotomia que existe em tu não saberes ler, mas, no entanto, sabes tanto. Brutal. Mas, por outro lado, o facto de não saberes ler também te impede e começas a ter medo de tudo e mais alguma coisa. Eu ouvir ler essa letra, no poema acima de tudo, e a música, está ali uma junção brilhante, como tantas que eles tiveram. E fala sobre isso precisamente, que é, eu não sei ler, mas sei tanto, não é? E, por outro lado, o facto de eu não saber ler impede-me de saber tanta coisa e ter medo de tudo mais. Também, obviamente, se tu começares a refletir sobre a história de Portugal e sobre o interesse em que antigamente se tinha, em que as pessoas não soubessem, quer dizer, podes levar para a interpretação. O jeito que dava às pessoas não saberem. Mas aí já é uma interpretação própria, claro. Cada um pode tirar. Sim. Nunca falei com o Carlos T sobre isto. Mas é talvez dos meus poemas preferidos, entre aspas. Eu sou muito fã de Mário Henrique Leiria, sei lá, Luís Pacheco, sei lá, de Cesarini. O meu poema preferido talvez seja o Navio de Espelhos do Cesarini. Mas essa música, enquanto música, se quiseres poema musicado, talvez seja A Gente Não Lê. Então, com esta pergunta vamos acabar. Agradecendo-te uma vez mais o teu tempo, a tua disponibilidade, a simpatia, a amizade, sobretudo, a amizade. E encontramos-nos no dia 8. Obrigado. E parabéns por esta tua coragem e pelo teu tempo. Por esta minha loucura. Pois, loucura. Mas a vida é feita de loucuras. As pessoas de certeza que alguém te avisou. Não vinha ao engano, Sabia para o que vinha.